Alegria que nós estamos aqui para mais uma vez, pela misericórdia, ministrar a palavra. Eu quero convidar você mais uma vez a ficar de pé e abrir a Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16, verso 19. Eu tenho uma palavra rápida, mas uma palavra que está no meu coração para essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 19 até o verso de número 26. Vai projetar aqui. Diz assim a palavra: vendo os seus senhores, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podem receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muito açoite, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Verso 31 diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Pode assentar aí, por gentileza. O tema da mensagem hoje é esse. Eu quero convidar você a dizer isso para o seu irmão, para a sua irmã. Antes da gente começar aqui, diga: o propósito. Não fala com muita autoridade, fala com fé, fala assim: o propósito é maior do que a dor. Amém? Você pode repetir isso de novo? Fala: o propósito é maior do que a dor. Amém, gente? Meus irmãos, Atos capítulo 16, o livro de Atos, um livro muito prático, conta os atos do Senhor através da vida dos apóstolos. E os apóstolos revestidos de muita autoridade. Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele desce e ele começa a capacitar, ele começa a encher aos apóstolos. Os apóstolos agora, tudo que eles fazem, não fazem mais em nome dele, mas fazem em nome do Senhor dos Exércitos. Quando a gente olha para o Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós vamos ver a história desse homem chamado de Paulo. Começa Saulo, termina Paulo. Esse homem tem uma história um tanto trágica no início, mas um tanto poderosa no decorrer da sua jornada. A verdade é que não importa como a gente começa, o importante é como a gente termina. Muita gente começa bem e termina mal. Muita gente começa mal e termina bem. E a Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Paulo, esse Saulo, ele começa a perseguir a igreja. Ele começa a trabalhar de uma maneira, por ser zeloso da lei judaica, ele começa a perseguir, ele começa a massacrar, ele começa a olhar para o povo e dizer: peraí, não, esse povo que vem crescendo, esse povo que vem levantando, seguindo a Jesus, os cristãos, ele agora precisa ser parado, precisa ser tirado de cena. Mas a verdade é que um belo dia ele pede carta para a Síria, e quando esse homem pede carta para a Síria, para perseguir os cristãos, o Espírito do Senhor, o próprio Cristo, numa luz, numa experiência tremenda, se revela a ele, joga-o no chão, e ao jogar no chão, aquele homem começa uma nova trajetória. De um perseguidor passa a ser perseguido, de um perseguidor passa a ser agora um instrumento poderoso na mão do Senhor. De Atos capítulo 9 até Atos capítulo 16, nós vamos ver algumas histórias dele, e a verdade é que o capítulo 16, que hoje vou falar em alguns minutos, nós vamos perceber alguns cenários.
O capítulo 16 vai entender, vai trazer, vai tratar para nós de algumas experiências de Paulo e Silas. Paulo e Silas agora numa viagem missionária, eles vão em direção à obra, em direção a cumprir a promessa que Deus falou, em direção a cumprir ao propósito que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Mas o texto vai dizer que eles querem ir para a Bitínia, o texto vai dizer que eles querem ir para um lado. Só que o texto mostra que o Espírito Santo aparece numa visão, o Espírito Santo aparece num sonho, aparece numa revelação e vai dizer: não, vocês não vão para a Bitínia, vocês vão para a Macedônia. Por quê? Porque lá vocês vão ser usados pela minha presença. A verdade é, eu começo aqui a trazer uma mensagem para nós. Toda vez, irmão, quem é que nunca pensou em ir para um lado? Quem é que nunca pensou na sua própria vontade em fazer algo de si mesmo? A verdade é que a intenção de Paulo e Silas, a intenção da comitiva, ela é uma intenção muito boa. Nós vamos para lá fazer a obra, mas o Espírito intervém e leva para outro lado. A verdade é que nem todo sentimento humano é aquilo que Deus de fato quer. A verdade também é que nem todo sentimento humano que emana de nós mesmos é aquilo que é a vontade urgente para aquele momento que Deus deseja. O texto vai dizer que eles querem ir para um lado, mas o Espírito leva para outro. Isso me faz entender que a vontade do Espírito, ela é maior do que a nossa vontade. Isso me faz entender, gente, que a vontade do Espírito Santo, ela é muito maior do que a nossa vontade. Isso me faz entender que eu preciso submeter a minha vontade à vontade do Espírito Santo, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável e a vontade dele é perfeita. Talvez alguém está aqui, mas nem queria estar aqui. Eu tenho uma notícia para você: foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Tem dias que a gente quer ir para um lado, mas o Espírito leva para outro lado. E a Bíblia vai dizer que quando eles vão agora para o lado, para Filipos, chegando em Filipos, a Bíblia diz que lá eles têm 3 experiências extraordinárias. A primeira experiência é uma mulher chamada de Lídia. Essa mulher, ela vai ter uma experiência de conversão. Por quê? Porque Paulo chega lá. Entenda isso aqui: a verdade é que toda vez que nós obedecemos a voz do Espírito, o Espírito, ele vai liberar sinais de que a verdade, nós estamos na direção certa. Quando Paulo começa a chegar, quando Paulo e Silas começam a caminhar, quando Paulo e Silas começam a ministrar a palavra, a ser usado pelo Espírito, Lídia se converte. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque eles querem ir para outro lado, mas ao obedecer a voz do Espírito Santo, eles têm o primeiro sinal: alguém se converteu. E ninguém consegue converter alguém pela boa fala, ninguém consegue converter alguém por uma persuasão. A conversão, ela vem pelo poder do Espírito Santo. A conversão não vem por uma instituição, a conversão não vem por uma técnica emocional. A conversão, ela vem pelo Espírito do Senhor. Aqui eu quero que você entenda uma coisa: vai ter dias, meus irmãos, que você vai querer ir para um lado, mas Jesus vai te levar para outro. Vai ter dia que você vai querer fazer uma coisa, mas Jesus vai te levar para outro lado. Mas fica tranquilo, se você obedecer a voz do Senhor, vai ter sinais de conversão atrás de você. Se você obedecer a voz do Senhor, vai ter sinais de autoridade, sinais de poder. Tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente não quer pregar, tem dia que a gente não quer cantar, tem dia que a gente não quer estar no GP, mas toda vez que a gente submete a nossa vontade à vontade dele, há sinais de experiências extraordinárias. Você tem fé para levantar sua mão aí? Vou liberar uma palavra: submeta a sua vontade à vontade do Espírito, porque ainda que você não queira fazer, se estiver na direção dele, ele vai liberar coisas extraordinárias na sua vida. Ele vai fazer. Quando você chegar, ele vai começar a mostrar: sou eu que estou na sua vida, sou eu que estou na sua casa, sou eu que estou te guardando, sou eu que estou com você. Essa noite eu profetizo para quem tem fé para receber: você andando na tua direção, cai, mas andando na direção do Espírito é viver do extraordinário de Deus. O texto vai dizer que ele começa a andar de novo. Uma jovem adivinha que os seus senhores têm lucro com ela, que pessoas vinham de fora para dizer: ei, qual vai ser o sexo do bebê? Aí a adivinha revelava. A Bíblia diz que essa jovem olha para Paulo e Silas e diz assim: esses homens são santos homens de Deus, esses homens são homens cheios do Espírito Santo. Depois de alguns dias perturbando, a Bíblia diz que Paulo e Silas, Paulo olha para trás e diz o seguinte: ei, sai dela, espírito imundo. Por quê? Porque
Deus não dá a glória dele para ninguém. O espírito maligno que está nessa mulher está dizendo: a glória é dele, eles é que são cheios, é eles que têm autoridade, é ele que tem poder. Escuta uma coisa aqui: a estratégia mais natural, mais dos dias atuais que o diabo tem usado para pegar a minha vida e a sua, é a soberba, é aquela de entender, canta demais, prega demais, faz demais, tem autoridade demais. Irmão, Jesus Cristo disse: sobre a minha vida não tem outro poder que não seja do alto. A verdade é que na igreja do Senhor ninguém prega demais, ninguém canta demais, ninguém tem autoridade demais. Quem tem autoridade é o Espírito Santo. É ele que faz, é ele que levanta, é ele que cura, é ele que batiza, é ele que renova, é ele que faz milagre, é ele que faz. Paulo está sendo usado, mas o poder vem do Espírito Santo. Então o espírito imundo bate em retirada. Só que o texto vai dizer, gente, que ele está sendo usado pelo Espírito. A ideia parece boa, a ideia parece legal, a ideia está dizendo: eu só estou elogiando. Mas cuidado, irmão, tem elogio que por trás dele tem um cunho de derrota. A verdade é que tem muita gente usada pelo inimigo para elogiar, mas esse elogio ele acaba enfraquecendo. Por quê? Porque dependendo qual é a estratégia de Satanás, é que Paulo e Silas confiassem na sua própria força, confiassem na força do seu braço. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender: a igreja, ela por si só, ela é fraca, ela só é forte por causa de Deus. Ei, cutuca o seu irmão do lado e fala assim, ó: de você mesmo. Ô, gente, fala forte, fala só: de você mesmo. Você é fraco, mas o que te mantém forte é o poder do Espírito Santo. Você pode levantar sua mão aí, nós já vamos acelerar aqui. Eu quero liberar uma palavra. O que nos mantém de pé não é o nosso talento, o que nos mantém de pé não é o nosso sobrenome, o que nos mantém de pé não é a nossa estratégia, o que nos mantém de pé é o poder do Espírito Santo. O diabo está dizendo para Paulo e Silas: ei, vocês são bons demais. Mas Paulo está dizendo: pode sair, porque quem está comigo é maior. Você pode levantar a mão para receber? Eu profetizo, irmão, quem está com você é maior do que aquele que tenta te parar. O diabo está atrás gritando: eu vou parar ele, eu vou envaidecer ele, eu vou gerar soberba nele. Mas o Espírito que está em Paulo está dizendo: vai nada, porque eu vou diminuir para que ele cresça. Levanta sua mão, levanta o pé. Eu profetizo: você vai continuar pregando cheio da unção, vai continuar cantando cheio da glória de Deus. O seu GP vai continuar crescendo, a igreja vai continuar fluindo. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Aqui entra uma palavra interessante. Paulo e Silas indo para a oração. Diga comigo: oração. Gente, diga forte, diga assim: oração. O segredo da vida cristã é oração. Quem ora, meu irmão, a oração é a chave que abre o céu. A oração, ela é algo extraordinário. Sempre que eu falo de oração, eu gosto de uma palavra do pastor Jackson Marques, quando ele diz assim: quando eu entro para a oração, eu entro com aquilo que é meu, mas quando eu saio da oração, eu saio com aquilo que é dele. O que é oração? Oração é quando eu digo: Senhor, eu não posso. Oração é quando eu digo: eu não tenho. Oração é quando eu digo: Senhor, eu não consigo. Oração é quando eu digo: Senhor, aqui tem um espinho na carne me atribulando. E o que eu ouço quando eu estou orando? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa noite Deus nos trouxe aqui para entender que o que move a nossa vida não é o que nós temos, é o tanto que a gente ora. No Antigo Testamento, o profeta Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Armaram para ele, arquitetaram para ele, mas nenhuma a manipulação pegou ele. Por quê? Porque está debaixo de oração. Você quer receber uma palavra aqui de autoridade em nome de Jesus? Tem coisa que não vai receber pelo dinheiro que a gente tem na conta. Tem coisa que a gente não vai ser resolvido pelo conhecimento humano. Tem coisa que só é desatado pela oração. Tem coisa que só é resolvido pela oração. Tem coisa que não é resolvido quando a gente corre. Tem coisa, Eliel, que não é resolvido quando a gente anda. Tem coisa que é resolvido quando a
gente ajoelha, porque quando a gente ajoelha, a gente está dizendo: olha, eu não posso resolver, mas uma palavra do Senhor, aquele que está morto gera vida, aquele que está triste gera alegria, aquele que não tem, ele passa a ter. Levanta sua mão que eu vou profetizar. Aqui o culto é bom demais, mas o que move a nossa vida é uma vida de oração. É oração, gente. A oração, ela tem uma estratégia extraordinária. Não há barreira que para a oração, não há barreira que tira a oração. Ninguém pode ser contra a oração. Alguém pode não querer receber a oração, mas quando a gente ora, a oração faz o que tem que fazer. A oração, pastora Natasha, ela move a nossa vida. Paulo e Silas estão indo para a oração. Paulo e Silas estão perturbando, porque o povo está dizendo: peraí, o povo que o demônio saiu da jovem, eles estão dizendo o seguinte: olha só, gente, eu tinha lucro com ela, eu preferia ver ela aprisionada, Lili, eu preferia ver ela com demônio no seu corpo, mas agora estão dizendo: esses homens aí têm perturbado a Israel, esses homens têm perturbado a cidade, esses homens têm nos apresentado doutrinas que não são lícitas para nós. Esses homens, claro que não é lícita, eles estão apresentando doutrina de libertação, e a doutrina que eles estão acostumados é a doutrina de aprisionamento. Escuta isso aqui: alguém cheio do Espírito Santo, ele não apresenta doutrina que aprisiona, mas ele apresenta doutrina que liberta. É por isso que a gente precisa entender: a minha vida é a sua, às vezes vai incomodar, porque a doutrina que está sobre nós é a doutrina que liberta. João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode levantar sua mão para receber a palavra? É por isso que tem lugar que você entra, alguém torce, alguém não gosta, é porque o que está em você liberta, o que está em você não aprisiona. Nós estamos aqui para quê? Para receber aquele que liberta. Eu vou profetizar uma palavra aqui. Eu profetizo em nome de Jesus: amanhã no teu trabalho, o Espírito da libertação vai libertar aquele lugar. Eu profetizo em nome de Jesus: o Espírito de libertação vai libertar a tua casa. Por quê? Porque eu não te dei um espírito de temor, mas eu te dei um espírito de ousadia. Aleluia. Eles estão indo, gente. A Bíblia diz que jogam ele na prisão. E a verdade é que aqui dói no meu coração. Por quê? Porque eles estão na direção do Espírito. Amém ou não amém? Amém ou não amém, gente? Eles receberam a revelação para ir lá. Amém ou não amém? Mas agora eles estão sendo presos. Tem uma palavra aqui. Eles estão fazendo tudo, Henrique, que o Espírito mandou, mas agora eles estão sendo presos. Eles estão obedecendo a voz do Senhor e parece que está dando errado. Isso aqui dá um choque em nós, porque tem dia que a gente obedece, mas dá errado. Tem dia que a gente obedece a voz de Deus e não flui. Tem dia que a gente obedece a mensagem que Deus quer e parece que não flui. Parece que nós estamos obedecendo aquilo que Deus mandou, mas parece que está dando tudo errado. Tem uma palavra que ontem de noite o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E qual é? É melhor permanecer fazendo aquilo que Deus manda do que fazer aquilo que apenas dá certo em resultado. Deus não nos chamou para focar em resultado. Deus, Ele nos levantou para focar naquilo que Ele deseja que seja feito. Mexe com o seu irmão do lado e fala assim: o Espírito de Deus vai te levar a lugares que talvez parece dar errado, mas fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Levanta sua mão que eu quero liberar uma palavra. Já viu? A gente começa uma obra, parece que dá errado. A gente abre um GP, parece que não vai fluir. A gente vem pregar, parece que nada está acontecendo. O que você quer dizer, pastor Daniel? Parece que está dando errado, mas pela obediência à voz do Senhor, no final vai dar tudo certo. Ah, Eliel, eu quero liberar uma palavra aqui. Sabe o que é? Tem gente que quando veio para a presença do Senhor diz assim: piorou, a coisa apertou, a porta de emprego fechou,
pastor, eu estou passando apertado. Fica tranquilo, no começo é assim mesmo, mas no final vai dar tudo certo. Por quê? Porque se você permanecer naquilo que Ele falou, Ele é fiel para garantir a nossa vitória no final. Ele está dizendo: eu estou sendo preso, mas eu não vou parar de fazer aquilo que é certo. Eu não vou fazer aquilo que dá resultado, eu vou fazer aquilo que o Espírito me ordenou. Dói, mas é verdade. Eu não vou fazer aquilo que a humanidade quer. Gálatas capítulo 1 verso 10. Persuado eu agradar homens ou a Deus? Se eu agrado aos homens, já não sou mais servo de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não nasci para agradar os homens, eu nasci para fazer aquilo que o Espírito ordena. Você pode levantar sua mão em nome de Jesus. Talvez alguém vai te chamar de careta, mas é sendo careta que o Espírito vai te encher. Talvez alguém vai dizer: mas você não quer fazer isso. Todo mundo faz, mas é nessa decisão que o Espírito vai te honrar. Talvez todo mundo faz o errado e não acontece nada, mas Deus está dizendo: permanece fiel, permanece crendo, permanece acreditando, porque é no seu posicionamento que o céu vai se abrir, é no seu posicionamento que a glória vai descer, é no seu posicionamento que a porta vai abrir, é no seu posicionamento que o seu casamento vai fluir, é no seu posicionamento que Deus vai fazer acontecer. Aleluia. A verdade que Paulo e Silas são lançados no cárcere inferior. Cárcere inferior não tem visibilidade. Cárcere inferior não tem ajuda. Cárcere inferior é um ambiente hostil. Não tem holofote, não tem banner de quem prega. Cárcere inferior não tem alguém estendendo a mão e dizendo: eu vou te levantar. Cárcere inferior, Tainá, não tem ninguém para te abraçar. Mas o que o diabo não entendia era o seguinte: eles estão no cárcere inferior, mas Deus está lá. Eles estão jogados sem visibilidade, mas os olhos de Deus estão vendo. Eles estão lá sem ninguém para abraçar, mas os braços do Senhor estão lá. Eles estão lá sem nenhuma expectativa. Eles estão lá presos, aprisionados por obedecer à voz do Senhor. Mas é lá no cárcere inferior que Deus vai manifestar uma grande obra. Aqui nós precisamos entender: Paulo e Silas não tem uma curtida no Instagram, Paulo e Silas não tem um like nas redes sociais da época, mas Paulo e Silas estão cumprindo o propósito. Que é uma verdade aqui: o propósito é maior do que a dor. Ele está preso nos pés, ele foi açoitado 40 menos 1, está ali sofrendo, sangrando, mas no meio desse sem visibilidade, ele não está dizendo: eu falei errado. Ele não está dizendo: eu troco tudo aquilo que eu falei. Não, ele está permanecendo. Ele está à beira do caminho lá, jogado, mas o Espírito está sobre ele. Sabe o que isso me faz entender? Não importa o lugar que a gente está, não importa o lugar que a gente é lançado, importa quem que está conosco. É por isso que a Bíblia vai dizer: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Tem dia, irmãos, que a gente está em lugares, tem dia que a gente entra em lugares frustrado, decepcionado, em situações que a gente olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém. Hein, Henrique, a gente olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente e para trás e não tem ninguém. É por isso que o salmista vai dizer: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem ninguém do meu lado, mas tem Deus no alto. Não tem ninguém à minha direita, mas tem o Senhor. É por isso que eu gosto do salmista quando ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Paulo e Silas estão presos, mas o Espírito está leve dentro da prisão. Pastor Daniel, o que você está querendo dizer? Não importa se tentarem te aprisionar, o Espírito que está sobre você é o Espírito que te liberta. Gente, você pode levantar sua mão aí, por gentileza? O Espírito que está sobre a tua casa
é o Espírito que liberta e não que aprisiona. O Espírito que está sobre a tua vida não é o Espírito de depressão, é o Espírito que liberta. O Espírito que está sobre a tua vida não é de síndrome do pânico, é o Espírito que liberta. Podem te jogar à beira do caminho, Deus vai te erguer. Eu gosto de uma frase do pastor Aladia. Ele disse numa das nossas reuniões, um pastor aposentado: podem me lançar sempre como escravo, eu sempre vou voltar como governador. Levanta sua mão aí que eu vou profetizar. Não importa se te lançarem na prisão, Deus sempre vai tirar você de lá para cumprir o propósito dele. Mexe com o seu irmão por gentileza e diga para ele: a prisão. Gente, estão cansados, né? Eleições cansa, né? Fala assim: a prisão é temporária. Fala, mas o propósito é eterno. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Você pode levantar as duas mãos, o pé. A prisão é temporária, mas o propósito é eterno. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: essa leve e momentânea tribulação nem há de se comparar com o peso excelente de glória que em mim há de ser revelado. Só quem tem fé para pegar, pega. Levanta as duas mãos que eu vou profetizar. Está doendo hoje, mas a glória vai ser maior. Está doendo agora, mas o propósito é maior. Parece que não vai dar, mas depois vai dar tudo certo. É por isso que o profeta Ageu pega que lá vai. A glória da segunda casa, ela é maior do que a glória da primeira casa. É maior, é maior. Você crê nisso? Você pode adorar Ele? A glória da segunda casa é maior. Estou preso, mas o meu propósito está sendo realizado. Estou abatido, mas o meu propósito está sendo cumprido. Estou passando pelo vale da sombra da morte, mas Ele está comigo. Estou passando pela tribulação, mas Ele não desampara. Aqui nós precisamos entender: lançaram a gente na prisão, mas quem lançou foi o homem, pastora Natasha. Mas a última palavra, pastora Ana Raquel, ela é do Senhor dos Exércitos. Você quer receber outra palavra? A última palavra é do Senhor, e o Senhor não vai te deixar aprisionado. A última palavra não é da igreja, a última palavra não é pastoral, a última palavra é do Senhor, e o Senhor não vai te deixar à beira do caminho. Eis a palavra do Senhor: Ele ergue do pó necessitado, Ele dá forças àquele que não tem nenhum vigor. É Ele, é Ele. A Bíblia diz: perto da meia-noite. Diga comigo, meia-noite. Não diga forte, gente, diga assim: meia-noite. O que é meia-noite? Meia-noite é quando ainda é hoje. Vou liberar uma palavra aqui rápida, mas para a gente dar um glória. Meia-noite e 1 é amanhã, mas meia-noite é hoje. Amém ou não amém? O que perto da meia-noite? Por que o texto menciona perto da meia-noite? Paulo e Silas começam a cantar e orar. Então vamos lá, perto da meia-noite. Perto da meia-noite quer dizer: eu posso terminar o dia sangrando, eu posso terminar o dia murmurando, eu posso terminar o dia reclamando, eu posso terminar o dia dizendo: Deus errou ao me jogar aqui. Eu posso terminar o dia dizendo: não foi Deus que me mandou para cá, eu errei na revelação. Mas não, eles estão especialistas em dizer: eu vou terminar o dia cantando e orando. Eu tenho uma palavra aqui para alguém. Deus ainda, irmão, é eleições hoje, né? Uns votam num lado,
outros votam no outro. O lado que vencer, sorri. O lado que perder, chora. Mas eu tenho uma notícia para você: não deixa o diabo te botar na prisão não. Sabe por quê? Termina o dia hoje adorando, termina o dia hoje cantando. Paulo e Silas estão dizendo: o que é que nós vamos fazer? Nós vamos reclamar? Não, eu vou cantar e você ora, depois eu oro e você canta. Eles estão dizendo: ninguém da prisão vai ver eu terminar o dia chorando amargurado. Por quê? Porque o Espírito que está sobre mim é o Espírito de alegria. E eu creio na palavra, Juliana, que diz: a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Mexe com o seu irmão do lado, por gentileza, e fala para ele: olha, fala assim, olha, fica ligado. Não, fala assim, ó, fica ligado. Tem muita gente querendo ver você reclamar. Mas a palavra de ordem hoje é: Deus te chamou para adorar. Você pode levantar suas mãos para receber a palavra? Tem gente que está dizendo assim, reclama. Tem gente que está dizendo, murmura. Tem gente à sua volta dizendo, vai parar, vai dar errado. Tem gente à sua volta dizendo, deu tudo errado, você está fora do propósito. Mas Deus lá em cima dizendo, eu te coloquei aqui para adorar, eu te coloquei assim para orar, eu te coloquei assim para começar a atrair a presença de Deus. Sabe por que é que a gente está aqui? Nós não estamos aqui para reclamar, nós estamos aqui para dizer, quando acabar o culto, o que aconteceu? Foi glória de Deus, foi presença de Deus, Deus manifestou a glória dele. E o que vai acontecer? Eu vou entrar na minha casa adorando, eu vou entrar na minha casa agradecendo a Deus. Você pode levantar somente a sua mão para pegar a palavra. A sua vida não vai ser marcada pela murmuração, mas a sua vida vai ser marcada pela adoração. Aleluia. A sua vida não vai ser marcada pela murmuração, a sua vida não vai ser marcada pela reclamação, a sua vida vai ser marcada pela adoração. Alguém está dizendo está preso, mas está adorando. Alguém está dizendo a porta fechou, mas está adorando. Olhe para cá que eu vou liberar outra palavra. Existe dois tipos de pessoa que a crise revela. A crise, Claudinha, vai revelar. Primeiro tipo de pessoa que só adora quando tudo está bem. Tem gente que tudo está bem agora. Tem gente que quando muito tem gente que quando a porta está aberta, ele adora. Tem gente que quando a porta está escancarada, ele adora. Mas tem gente que quando a porta fecha, ele recua. Tem gente que quando a crise vem, ele recua. Tem gente que quando a enfermidade bate na porta e entra, ele recua. Ele para de adorar, ele para de servir, ele para de orar, ele para de vir no culto. Mas Paulo e Silas é o segundo tipo de pessoa, é a segunda geração de pessoas. Quais, pastor? É aquela que ele está adorando. Ele está adorando porque ele sabe quem Deus é. Ele está adorando porque ele sabe. Mas quando a porta fecha, ele diz assim, eu vou adorar mais alto, eu vou aumentar o volume do glória. Ele está adorando, mas quando a calúnia vem, ele não para de adorar, ele adora mais ainda. Por quê? Porque ele tem um entendimento. Quando a crise vem, eu preciso me aproximar de Deus. Levanta a mão e pega a palavra que lá vai. A crise não é para matar, a crise não é para nos jogar nocauteado no chão. A crise é para dizer, se tiver aberto eu adoro, se tiver fechado eu adoro. Por quê? Porque eu sei quem é que está me guardando, eu sei quem é o meu pastor, e eu sei que nada vai me faltar. Levanta a mão que eu vou profetizar uma palavra aqui. Ainda que a crise chega, ainda que a crise pegue, ainda que a porta se fecha, fica tranquilo, isso vai te aproximar de Deus. Isso aproxima de Deus. Pastor, por que aproxima? Porque quando eu estou preso, irmão, eu preciso dele. Quando eu estou preso, eu preciso dele. Vou liberar mais duas aqui para a gente terminar, né? Vamos lá. A Bíblia diz que estão cantando e orando. Orando e cantando. Orando e cantando, cantando e orando. Oram, puxa um hino, outro ouro chama na oração. Aquele que cantou agora está chamando na oração e o outro está adorando. Eu não sei que hino que é.
Mas se eu fosse cantar, pastor Natasha aí, né? Talvez seria esse aqui, ó. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Parece que eu vejo, irmão, um cantando e outro orando. E parece que eu vejo, a Bíblia diz, de repente. Diga comigo bem forte, diga, de repente. Vem um terremoto e começa a saculejar tudo. De repente a gente está num culto, um terremoto começa a acontecer. De repente aquele culto que não tinha teclado, que não tinha microfone, o terremoto vem e começa a saculejar. E eu pensando sobre isso, eu entendo o que é de repente. De repente é quando Deus não precisa comunicar nada a ninguém. De repente é quando não está marcado na agenda da terra, mas está marcado na agenda de Deus. De repente é quando o povo no Antigo Testamento está saindo do Egito, atrás vem Faraó e na frente tem um mar. De repente Moisés toca no mar e o mar abre. O que é de repente? De repente é quando está de frente com as muralhas caem ao som da trombeta. O que é de repente? É quando o profeta Daniel está dentro da cova dos leões, no outro dia para estar morto, mas ainda está vivo. De repente é quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha, mas de repente o quarto homem desce e começa a garantir a vida. O que é de repente? De repente é quando Lázaro está morto e no quarto dia Jesus chega e diz, tira a pedra, Lázaro sai para fora e ele sai vivo. O que é de repente? De repente é Lucas capítulo 7, quando o filho da viúva de Naim está indo morto, carregado no caixão. Jesus para e diz assim, ei, levanta, volta para casa. De repente era morte, mas passou a ser vida. O que é de repente? De repente é quando ele vai ser crucificado no Gólgota, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, dizendo, eu sou o Deus do de repente. Você pode levantar sua mão. Eu quero profetizar. Tem coisa que vai vir na sua vida que não vai ser anunciada, vai ser de repente, mas é Deus mostrando que não estava nos seus planos, mas Ele quis fazer para te honrar. Oh, meu irmão, levanta suas duas mãos bem alto. Eu profetizo em nome de Jesus. Tem coisa, jovem, tem coisa, homem de Deus, que vai acontecer. Não é porque Deus apenas quis fazer, é porque o de repente chegou. A terra diz não é hora, mas Deus disse, eu quero fazer, e assim faço. O que é de repente? De repente é quando ninguém espera, mas vem. De repente é quando o homem não consegue fazer, mas Deus faz. Vamos encerrar, gente. A Bíblia diz que o terremoto vem e saculeja tudo. Só que tem uma palavra aqui que mexeu comigo. O carcereiro tem a chave, Rubim, mas quem abre a prisão é Deus. Quem vai pegar, diga glória a Deus. O carcereiro tem a chave, mas quem abre a porta é Deus. Olhe para cá, vai doer, mas é necessário. Nem sempre quem tem a chave pode abrir a porta para a gente. Nem sempre quem tem a chave pode abrir, mas sempre quem tem Deus, um dia vai encontrar a porta aberta. A gente precisa entender que toda vez que a gente precisa, e muitas vezes, a gente precisa de alguém que tem a chave, a porta pode abrir. Mas tem dia que a pessoa tem a chave, mas não quer abrir. Mas fica tranquilo, Paulo e Silas sabem, ele tem a chave, mas não pode abrir. Ele tem a chave, mas não pode, ele está autorizado a não abrir. Ele está autorizado a manter fechado. Só que Deus, Ele não anda na autoridade da terra. A terra está dizendo, mantém fechado. Deus deu a ordem, mantém
tem aberto. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Ainda que você está precisando de uma porta aberta e ninguém tem a condição de abrir, fica tranquilo, Deus tem a chave mestra. Ele tem a chave que abre e ninguém pode fechar, mas a porta que Ele fecha, também ninguém pode abrir. Você pode levantar as mãos, o pé. Eu profetizo essa noite em nome de Jesus, a porta que o homem não pode abrir, Deus vai abrir. Aleluia. Eu encerro dizendo: o terremoto vem, e toda vez que tem terremoto fala de quê, gente? Escombros, né? Toda vez que tem terremoto fala de morte. Toda vez que tem terremoto fala de tragédia. Toda vez que tem terremoto fala de sofrimento. Nós vemos aí na televisão, toda vez quando tem, abalou na escala, tal. Caiu prédio, caiu casa, mexeu isso, mexeu aquilo. Só que o terremoto aqui mexe com alicerce, mas não mata. Ele mexe na estrutura, porque se Deus não mexer na nossa estrutura, a gente não aceita o novo que Ele quer fazer em nós. Se Deus não mexer na nossa estrutura, a gente não aceita a novidade que Deus quer trazer para nós. Se Deus não mudar a nossa estrutura, a gente fica com uma estrutura do velho. E Deus nunca pode fazer novo se a nossa estrutura é velha. Deus nunca pode fazer algo novo se a nossa estrutura ainda está de velha no passado. Aí é por isso que a Bíblia vai dizer que não pode colocar vinho novo em odre velho, porque quebra. Mas a gente precisa entender que coloca vinho novo em odre novo. O alicerce está sendo mexido, a estrutura está sendo balançada. Para quê, pastor Daniel? Para Deus fazer novidade de vida. Você pode receber essa palavra? Eu profetizo em nome de Jesus. A estrutura vai ser mexida, mas não vai cair. A estrutura vai ser mexida, mas não vai ter morte. A estrutura vai ser mexida, mas o que vai acontecer? Nós seremos transformados pelo poder do balançar de Deus. Outra, fica de pé por gentileza. Braulio, Paulo cantou, o carcereiro não converte. Silas orou, na minha conjectura, o carcereiro não converte. Paulo e Silas oraram, cantaram, os presos escutaram, mas ninguém se converteu. Pastor Daniel, o que você quer dizer? Tem conversão que não vem por quem canta. Tem conversão que não vem pela oração. Tem conversão que vem pelo terremoto. Tem dias que Deus permite terremoto para nos aproximar dEle. Tem dia que a gente não queria, gente, mas o terremoto veio e trouxe uma enfermidade. Isso nos levou mais perto de Deus. Tem dia que a gente não queria, mas o terremoto veio e tirou a nossa paz. E isso nos levou mais perto de Deus. Quando o terremoto vem e o alicerce é mexido, a Bíblia diz que o carcereiro vai dizer: o que eu faço para ser salvo? Eu quero liberar uma palavra aqui para a gente encerrar e orar. Eu sei que você não queria esse terremoto. Esse terremoto veio e mexeu no seu casamento. Esse terremoto veio e mexeu na sua casa. Esse terremoto veio e mexeu na sua vida financeira. Esse terremoto veio e mexeu na sua estrutura. Esse terremoto veio e trouxe até enfermidade. E parece que não tem jeito mais. E a palavra que está na sua mente é: esse terremoto trouxe escombros. Nada. Esse terremoto mexeu na sua estrutura. Mas esse mexer na estrutura não vai te matar. Esse mexer na estrutura é para gerar uma experiência nova para você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos essa noite.
E eu quero convidar você a pensar nesse momento qual é a estrutura que está sendo mexida, qual é a estrutura que parece que você perdeu o controle, qual é a estrutura que parece que o terremoto veio e tirou a paz. Qual é a estrutura? É na finança. Qual é a estrutura? Qual é a estrutura? É na família. Qual é a estrutura? Faz tempo que você está lutando, mas a enfermidade não vai embora. Faz tempo que você está cantando, que está orando, mas ninguém na tua casa se converteu. Faz tempo que você está buscando e parece que está dando tudo errado. Essa noite a palavra é: permaneça. Porque ainda que a estrutura seja sacudida, no final de todas as coisas vai gerar salvação. Enquanto o Braulio adora aqui ao som do teclado, eu quero te dar um minuto aí para você pensar. Pastor, o terremoto veio e sacudiu o meu alicerce. Pastor, o terremoto veio e está difícil para mim. Pastor, o terremoto veio e eu não estou vendo saída. Pastor, eu estou diferente, eu estou cantando e nada acontece. Eu estou orando e nada acontece. Eu estou pregando, pastor, e parece que não tem fluir. Parece que nada dá jeito. Eu estou pregando e parece que tudo está de mal a pior. Você está precisando de um terremoto, porque esse terremoto vai sacudir os alicerces. Aquilo que está velho vai bater em retirada. Aquele pensamento de mente ultrapassada vai bater em retirada. Aquele pensamento de pensar de saudosismo vai embora. E vai vir coisas novas, coisas espirituais. Haverá algo extraordinário da parte do Espírito Santo. Eu quero que você pense nisso. Porque o meu apelo hoje é para você que te lançaram na prisão porque você está fazendo certo. O meu chamado hoje é para você que está fazendo segundo a vontade de Deus e parece que está dando tudo errado, que está tentando fazer tudo que o Espírito Santo tem direcionado você a fazer, mas parece que quanto mais você tenta, mais errado dá. E volta e meia o pensamento que vem é: eu vou parar, eu vou desistir. O meu chamado hoje é para você. Jesus vai te fortalecer. O meu chamado hoje é para você que está tentando e parece que não está vendo os frutos, que está semeando e parece que não vê a colheita na sua frente. O meu chamado é para você. Sai do seu lugar e venha ao altar. O meu primeiro chamado é para você. Está orando, está intercedendo e parece que não está dando certo.